noite a todos. Vamos iniciar, a presença dessa maravilhosa plateia, audiência virtual, nossos queridos especialistas das Faculdades de Ciências Contábeis e Administração de Empresas da Souza Marques, professor Felipe e professora Desirê. Vamos iniciar a nossa semana Diálogos em Administração. Então, queria pedir para silenciarem os seus áudios e deixarem ativada só a câmera, por enquanto, do professor Felipe e da professora Desirê. E, lógico, vai existir um determinado momento dessa live que será aberto para que vocês contribuam, Falem um pouco, façam sugestões, perguntas, ok? Então, eu peço essa gentileza para vocês. Mas antes que eles iniciem as falas, vamos apresentá-los, É importante vocês saberem que a professora Desirê é uma profissional de recursos humanos, psicóloga, mestre em administração, especialista em psicologia do trabalho. Professor Felipe, mestre em administração profissional, e ambos já têm uma longa trajetória nas faculdades Souza Marques. E a nossa proposta desse projeto Diálogos em Administração é exatamente tentar discutir, tentar falar algumas questões relacionadas à atual situação, à atual conjuntura que estamos vivendo e o pós-pandemia. Para isso, nós convidamos alguns dos especialistas das nossas faculdades Souza Marques, do curso de Administração e Ciências Contábeis, para fazer essa abordagem, junto com vocês e, de alguma forma, nos trazer uma visão de um futuro muito próximo, Ou seja, quando terminar esse momento crítico em que estamos vivendo. As perguntas vocês podem expor no chat, sempre que possível serão lidas pelos palestrantes ou até mesmo por mim, e eu vou pedir sempre de vez em quando, eles também, para que vocês fechem os áudios, deixando os áudios somente da professora Desirê e do professor Felipe aberto. Muito obrigada pela presença de todos, sejam muito bem-vindos e que seja uma noite primorosa, seja muito produtiva para todo mundo. Professor Felipe, professora Desirê, por favor. Então, Carolina, Felipe. Pode começar, pode abrir, pode fazer os trabalhos, professora. Então tá bom. Gentileza é sempre bom. Primeiro de tudo, acho que temos que agradecer por essa oportunidade, porque é muito bom, nesses tempos que a gente está vivendo, a gente se reunir e fazer reflexões, sobre o que teremos aí pela frente, que possibilidades, isso é muito bom. Então, a gente começa agradecendo a faculdade, as coordenações e parabenizando a vocês. Essa é a primeira coisa. É isso. A gente tem que aproveitar bem o nosso tempo, E só assim que a gente pode ir achando novos caminhos para lidar com os desafios que a gente está vivendo hoje e que a gente vai encarar mais à frente, A nossa temática, é tendências tecnológicas e comportamentais. Eu nem falei do pós-pandemia, por quê? Porque eu acho que merece que a gente comece lembrando que a gente está passando por mudanças, por alterações, tanto no comportamento das pessoas, quanto mudanças dentro das organizações, por questões do uso cada vez mais intensivo das tecnologias de informação e de comunicação. Então, acho que a gente pode dizer que as tecnologias têm sido um grande suporte para diversas coisas dentro das empresas
e tem servido para tantas outras coisas na nossa vida individual, né? Vídeo que hoje a gente é viciado no WhatsApp, Instagram, uma série de coisas da rede que são propiciadas pela tecnologia. Mas aí, a gente estava já nesse caminho, né, de mudanças, e fomos pegos por essa situação que não era possível prever, né? E aí ela trouxe desafios enormes, né? E provocou decisões muito difíceis. E foram decisões críticas que foram sendo tomadas, e isso afetou as pessoas nas mais diferentes frentes. Isso tudo, ao mesmo tempo que nos mobiliza, né, traz também um escopo da gente repensar algumas coisas. Quando a gente lê, né, alguns materiais sobre as tendências, né, que vem pela frente, foi bastante comum aparecer a citação de uma reflexão, de um repensar, né, no geral, na forma de ser, estar, viver, né? Por quê? Porque, de repente, nós fomos surpreendidos e tivemos que fazer mudanças. Mal comparando, a gente pode pensar assim, cada um no tamanho do seu navio ou do seu barco teve que dar uma virada, né? Teve que fazer se livrar de coisas, né? O barco estava muito pesado, teve que se livrar de algumas coisas para poder andar mais rápido, para poder chegar a um porto. E isso teve que ser assim, da noite para o dia. Por um lado, foi, de certa forma, bastante assustador, mas, pelo outro, mostrou que nós temos muitas habilidades, muita capacidade de fazer coisas que, às vezes, a gente mesmo não acredita que é capaz. Mas que situações de urgência acabam, né, provocando isso. E eu acho que essa foi uma das coisas que provocou, né? As pessoas verem que coisas que eram imagináveis são possíveis, né? Mas a gente já está suficiente desse aprendizado. A gente já está naquele ponto que a gente está querendo chegar na nova era, se a gente pode chamar assim, que isso é uma coisa tão diferente, tão surpreendente, e todos nós estamos querendo que isso passe, até porque tem aí uma situação de perdas, algo que a gente não quer mais, né? Mas eu acho que é muito positivo a gente, mesmo nesse momento, já começar a pensar, né, como vai ser o depois. O que é que a gente vai tirar de tudo isso que a gente passou, das decisões que a gente tomou, os rumos que a gente acabou enveredando. E aí a gente pode pensar assim, alguns estão pensando em voltar para as coisas como eram, do mesmo jeito, do mesmo estilo, mas como manter como é, os comportamentos pessoais e organizacionais. Alguns aproveitaram para aprender, para novos aprendizados. Poxa, eu devia, era bom que, né? Não, acho que dá para ser diferente. Um exemplo disso é empresas que achavam que não queriam entrar no mundo online, de repente se viram fazendo transações online, né? Bom, o que eu aprendi com isso? Que esse negócio é interessante. Esse negócio de trabalhar online não é tão ruim assim, né? E tem um povo que está pensando além, né? Por quê? Tem uma coisa que também se lê com muita frequência, é que crenças e valores foram chacoalhados. Novas crenças e valores estão presentes. Até porque nós fomos compelidos a isso, né? O que vale mais? O que é mais importante? O que é prioritário, né?
São questões que circularam na nossa cabeça. E eu acho que questões é a primeira coisa mesmo que é bom a gente se deparar, né? E aí, acho que vale para cada um se perguntar: o que aprendemos a viver sem e não sentimos tanta falta assim? Por que essa pergunta? Isso implica para a gestão das empresas. Se não sentiram falta, eu tenho que pensar o que eu vou botar no lugar, né? O que foi? Professor Felipe, o senhor está muito sério. Conta para mim, professor, o que foi que o senhor sentiu muita falta? Né? Tá sem som. Opa, boa noite, pessoal. A gente sente falta do convívio, né? A gente sente falta do envolvimento com as pessoas, mas como a professora está falando, está comentando, em outro aspecto, a gente também tem começa a se adequar, se adaptar a essas mudanças aí, e do teletrabalho a gente tem trabalhado bastante em casa, e talvez alguns não queiram mais voltar, né? Algo que eu vou comentar depois com vocês. Talvez alguns não queiram mais voltar ao trabalho, né, professora? Deixa eu retomar daí. Isso foi uma provocação mesmo com o professor Felipe, né? Porque é isso. Tem um lado que é bom, né? Em toda essa situação. Não ter que enfrentar o trânsito para ir ou para voltar, né? Menos esse tempo que a gente gasta. Por um lado, isso é bom, né? Por outro, a gente sente, habituados como somos ainda à questão presencial, a gente sente falta ainda de momentos presentes, né? Mas a gente tem que perguntar isso para as organizações também, né? Vou brincar porque estou vendo que tem muitas mulheres participando. Cabeleireiro. As mulheres todas sentiram muita falta de cortar, de mexer, de cuidar, né? De cuidar de si. Porque, na verdade, isso é cuidar de si, né? Só que muitos arranjaram novas formas de fazer isso, dando instruções, dando dicas. E por que a gente tem que pensar nisso? Porque isso, de alguma forma, vai ficar incorporado às nossas vivências e vai afetar como faremos as coisas daqui para frente, né? E aí, nesse bojo, a gente também vai se perguntar: o que passamos a dar mais valor, né? Que coisas a gente já vai querer que fiquem disso que a gente viveu? Tem gente já viciada no delivery, né? Tudo em casa. Não preciso mais sair, resolver e fazer, né? Talvez fique mais exigente nos processos, né? Mas aí eu acho que o Felipe vai explorar mais isso, né? Tem aí uma grande oportunidade. Eu acho que esse é uma boa questão. Que coisas a gente virou a chave, né? Que a gente foi obrigado e que vieram para ficar. Eu posso citar algumas coisas, né? Que aí a gente pode pensar que tudo isso vai ter sempre um efeito para as empresas. Exemplo, o cuidado com a saúde e com o bem-estar. Por estar em casa, e até por saber da importância de estar bem, de estar saudável para enfrentar tudo isso, né? Muitas pessoas passaram a dar mais importância a se cuidar fisicamente, então cresceu enormemente o número de aulas de yoga, de dança, de exercícios físicos pela internet, né? Coisas que não eram nem pensadas. Como dar aula de yoga pela internet? Tá assim, ó, tá cheio. E isso deve ficar, né? As pessoas começaram a entender que se cuidar e estar bem é algo importante. A gente tem que pensar que nesse meio teremos uma passagem, né? Então, a gente não vai no isolamento, mesmo que parcial,
para uma vivência total. E aí a gente também precisa estar preparado para esse entremeio. Por quê? Algumas pessoas ainda ficaram reticentes, né, do convívio, das aglomerações. Isso é uma coisa para a gente pensar, como fazer essa transição, né? Embora ela seja muito desejada, as pessoas também estão mais precavidas, né? Ainda mais cuidadosas com a sua saúde e com a sua preservação. Temos um outro lado que aí para as empresas não é tão bom, mas ele aconteceu e a gente tem que lidar com ele, né? E até para pensar em alternativas, que é assim, as pessoas começaram a economizar. E aí, por causa disso, fizeram uma revisão dos seus hábitos de consumo. A ideia, né, e aí um Instituto Copenhague, que é de estudos do futuro, chega a colocar que a ideia do menos é mais vai guiar os consumidores daqui para frente. E aí tem um desafio, de novo, para as organizações, né? Aí você pode dizer, mas isso é a falta do dinheiro, foi momentânea, levou a isso. Alguns institutos dizem que não, que, na verdade, as pessoas estão fazendo uma revisão da sua relação com o consumo. Por isso que eu comecei falando que crenças e valores estão em transição, estão passando por mudanças e vão afetar o que vem pela frente. Porque a gente tomou uma espartalhada, né? Que foi bem forte. Então, a gente sentiu algumas coisas na pele que foram muito boas também, e que a gente vai querer que fique, do tipo solidariedade, né? Isso foi reativado em muitas frentes na nossa sociedade. A questão da união e do trabalho em equipe. A gente viu como isso faz a diferença, né? E como isso é fundamental. E eu diria que a gente também percebeu que a tecnologia pode ser uma ótima parceira. Ainda bem que eu sempre fiz eventos com o professor Felipe. É verdade. A gente vê, né, eu fico imaginando um pouco, né, se essa situação de pandemia acontecesse a coisa de uns 10, 15 anos, ia ser muito mais complexo para todo mundo enfrentar, né? Porque a gente tem uma série de revoluções tecnológicas aí que permitem, inclusive, que muitas empresas se reinventem, e algumas até comecem a faturar mais do que antes, né? Então, a tecnologia está extremamente ligada aí com esse período pós-pandemia, certo, professora? Com certeza. Uma coisa boa que trouxe também é o seguinte, que tinha-se uma desconfiança muito grande do colaborador trabalhando em casa. Isso não vai dar certo. Tinha um monte de dirigente que dizia, não, que nada, vai rolar em casa, de jeito algum. E aí descobriu-se que não é bem assim, né? As pessoas têm feito trabalhos incríveis, com muita seriedade, inclusive fazendo diversos aprendizados necessários para dar conta de toda essa situação, e elas responderam muito bem, né? Isso também veio para ficar. Essa é uma tendência, né? O trabalho remoto, ele deve ser ampliado, né? Porque as empresas, muitas delas, adquiriram uma maior confiança de que isso é possível e que dá certo, né? E muitas vezes ultrapassando as metas, né? Muitos funcionários, muitos profissionais têm conseguido produzir mais com menos nível de estresse, né? Depois que começa a trabalhar, usar o teletrabalho, né? Uhum. Mas aí, fala então um pouco mais para a gente, talvez, do teletrabalho e
e também porque eu acho que os processos nunca mais serão os mesmos, né? Por causa da tecnologia. E aí eu acho que você pode explorar, então, para a gente um pouco mais isso. Com certeza. Pessoal, eu queria, como a gente tem um tempo relativamente curto, eu queria ser bem objetivo e trazer aqui 3 assuntos para dar uma debatida. Uma brevemente, como a professora Desirê, a gente já conversou um pouquinho, já falou um pouquinho a respeito, que é a questão do teletrabalho. Queria falar um pouquinho também depois do que a gente tem um neologismo aí, o shop streaming, né? Mas também comentar um pouquinho a respeito da corrida para requalificação, que é extremamente importante agora, né? Quando a gente fala em termos de teletrabalho, viu que essa pandemia, na verdade, ela veio atuar como existem alguns movimentos que já vinham sendo feitos aí durante bastante tempo, e ela veio para agir como uma espécie de um catalisador, né? Implementando aí de forma rápida, correndo, muitas vezes aí meio estabanada, aí a tecnologia que muitas empresas vinham resistindo a entrar, né? Quando a gente fala em termos de teletrabalho, tinha muita empresa que não queria saber disso e que agora não teve jeito, ou assume o teletrabalho, né, ou bota os funcionários que for possível, né, para trabalhar em casa, ou mesmo as pequenas empresas, os MEIs, né, se reinventam para poder oferecer sua prestação de serviço a partir de casa, ou então fecha as portas, não tem jeito, né? Então, é uma coisa meio a forceps, né? Ela veio realmente catalisando aí essa implementação de tecnologia. E é muito provável que, após esse período aí, muitas empresas também os trabalhadores que estão se dando bem, que estão produzindo bem, que estão satisfeitos, é muito provável que algumas empresas elas ofereçam essa possibilidade. Está legal, está dando certo, está produzindo bem, está reduzindo o custo da empresa, você vai ter espaço menor, você não vai ter precisar de tantas no escritório, né, para alocar aquele monte de gente. Você não vai ter também... Reduz custo, né? Exatamente, reduz custos, está menos ar-condicionado, não tem vale transporte. Então, muitas empresas elas vão passar por isso e vão começar a fazer o balanço, né? O que foi bom, o que foi ruim, o que dá para a gente fazer, né? Uma coisa que é uma armadilha em termos de teletrabalho, pessoal, eu creio que muitos de vocês aí que estão trabalhando em casa também, talvez concordem com isso, eu tenho conversado com alguns colegas, pelo menos para nós que somos professores, a gente tem trabalhado muito mais. A gente não consegue separar ainda muito bem, porque a gente está na transição também, né? Para todos nós é uma novidade. A gente não consegue separar muito bem o horário de trabalhar e o horário de parar de trabalhar, né? A gente precisa aprender a lidar com uma série de ferramentas novas. Por exemplo, eu gravo videoaulas. Eu nunca tinha feito isso. Não dessa forma, pelo menos, né? Tão intenso, né? A gente tem que aprender a lidar com edição de vídeo, software de gravação, você tem que ter todo um ambiente, criar um ambiente para você poder aparecer lá na tua gravação lá direitinho, tentar evitar de barulhos, né? Cortar, fazer corte, edição, subir vídeo, distribuir vídeo, né? Então é bem complexo isso aí para a gente, essa questão do teletrabalho, mas é um período que, assim, a gente está atravessando, né? E daqui a pouco eu acredito que a gente passe por isso aí, né? Existe uma grande armadilha também, o teu empregador, o teu patrão não está te vendo, então ele pode falar, a pessoa está em casa, né? A pessoa está em casa, eu posso dar mais um pouquinho de trabalho para ele, né? Isso também é uma armadilha que, assim, com só o tempo mesmo que vai dar uma equalizada nessas questões aí de trabalho aí, certo? Bom, pessoal, eu queria comentar com vocês, então... Felipe, deixa eu fazer um adendo. Eu acho que você falou um ponto muito importante, né? Porque a gente saiu, aspas, do olhar do empregador, né? E aí, isso é algo que vem para ficar. Ele teve que olhar para outras coisas. Os indicadores passaram a ser outros, né? E essa também é uma tendência, né? De se alastrar. A gente perceber que resultado, né, é mais importante do que estar sentado numa cadeira num determinado espaço.
né? Com certeza. Isso é algo que também tende a permanecer, né? Esses indicadores agora, ou pelo menos as pessoas, as organizações e os dirigentes fazerem reflexões sobre isso, né? Exatamente. São mudanças de hábito que a gente vai. Essas algumas vão persistir com certeza, né? Embora a gente não saiba, assim, tem dois panoramas muito claros, né? Se você conseguir uma cura, um tratamento, então eu acho que muita coisa volta ao normal em médio prazo. Agora, enquanto você não tem um tratamento, então as coisas vão ser bem diferentes. Já tem empresas falando de botar scanner térmico para você monitorar a temperatura dos funcionários, mudanças de layout para você não ter pessoas uma em frente às outras, né? Então, tudo isso aí são mudanças que vêm aí para frente, né? Bom, a professora quer acrescentar alguma coisa? Posso passar para um próximo ponto que eu queria trazer? Ok. Então, eu queria comentar com vocês também, como a gente está falando de revoluções e tecnologia, um segundo ponto que eu queria trazer também é o que a gente chama de shop streaming, né? Shop streaming, pessoal, um neologismo, é uma palavra aí que surge aí então, que para o Brasil é agora que a gente está vendo isso, mas que na verdade lá fora, já tem alguns anos que o pessoal está fazendo isso. Ele, na verdade, é mais um canal, que é aquele omnichannel, né, que tenta abranger vendas por todos os canais, é mais um que vem agregar aí e com bastante força agora, né? A ideia é a gente fazer vendas por lives, certo? A gente está vendo muita live no Instagram, é a ferramenta que a gente mais usa, embora a gente possa ter aí também esse shop streaming por Facebook, por YouTube, pelo aquele Twitch, que é bem interessante, que ele já reúne comunidades em torno de um determinado assunto, certo? E o que vem a ser esse negócio de shop streaming? Vocês conhecem bem esses canais de televendas, né? Shoptime, essas Shoptime. Exatamente. É exatamente aquilo, só que reinventado agora, trazendo isso para as lives, certo? Onde a estratégia de venda é você trabalhar com um triângulo, onde você tem o entretenimento, certo? Mercado, comunidade que você vai atingir, direcionado a tua propaganda. É diferente da TV aberta, que todo mundo vê, né? Às vezes você não tem o menor interesse em comprar uma pipoqueira, mas tem gente que tem. E na TV aberta isso é impossível, né? E agora não, agora a gente tem essas ferramentas para fazer o direcionamento de tudo que a gente está querendo vender, tá certo? A ideia, então, é exatamente essa, da gente trabalhar com vendas pelas lives, né? E como que a gente pode fazer de uma forma diferenciada, pessoal? O pessoal da gestão aí, né? Como isso acredito que seja bem pertinente aí a todo mundo aí, como que a gente pode fazer isso aí, né? De forma diferenciada, né? A gente primeiro tem que procurar ver se a estratégia está de acordo com o produto que a gente está vendendo, que a gente quer vender, certo? Afinal de contas, o objetivo é exatamente o de venda, né? Vender, tá certo? Mas não basta só vender, não é simplesmente você anunciar o produto. A ideia é você envolver o teu cliente com uma espécie de um storytelling, né? Onde você vai entreter o seu cliente para você poder fazer a tua venda, né? O teu consumidor tem que estar envolvido com aquilo ali, perceber valor naquilo para depois você entrar com a venda, né? Por exemplo, se eu vou falar de venda de cosméticos, certo? A ideia primária é o quê? Eu não vou entrar e botar o meu produto o tempo todo ali, não. Eu vou começar a fazer uma entrevista, uma reportagem, onde as pessoas valorizam a beleza, né? E depois você entra, então, com o seu cosmético, né? Também outra estratégia que tem no Shopstream é você não ficar mostrando o teu produto o tempo todo, né? Você não ficar exibindo ele o tempo todo. Não, são alguns flashes só. A ideia é que o consumidor ele se enrede com aquele produto ali, né? Essa é uma pegada do comportamento, né? Exatamente. A gente cansou, né, de ser invadido ou de tentarem vender para a gente alguma coisa. Uma das mudanças é que as pessoas passaram a buscar
coisas em função dos seus interesses, das suas necessidades. Elas passaram a fazer um movimento mais seletivo em termos de processo de compra. Ainda tem compra por impulso? Tem. Isso também tem pela internet. Aparece lá, emagreça não sei quantos. Nos dias atuais, a gente não... O dedinho coça da gente ir no impulso e comprar. Depois a gente lembra que emagrecer não é magia, né? É um conjunto de aspectos. Então, mas, assim, de qualquer maneira, tem esse outro comportamento em que a gente fica mais seletivo. E aí o processo de argumentação está mudando de figura, né? Tem que ser essa coisa mais contextualizada, com pessoas que são referência, né, que fazem comparativos. Então, te convidam, né, a você fazer uma reflexão, aspas, porque essa reflexão está bem orquestrada, né, para tomar a sua decisão. Eu vejo, por exemplo, eu tenho usado, eu dou aula de matemática também para as crianças, eu tenho usado uma mesinha digitalizadora antiga que meu filho tinha, ele não estava usando, já estava encostado aqui um tempo, eu estou usando, mas estou sentindo falta de alguns recursos, eu tive que adaptar o driver para poder fazer ela funcionar, e aí eu estava dando uma olhada lá, e você sabe que essa questão de Big Data, ele já te pega, você estava olhando mesa digitalizadora, daqui a pouco você começa a receber algumas propostas, e uma das coisas que eu estava recebendo é vídeo do YouTube, onde a pessoa usa uma mesinha digitalizadora e ele mostra como é que ele faz um tratamento de imagem no Photoshop daquilo ali. Muito legal. Então, no final, o que é interessante é a entrega do conteúdo, né? Ele me mostrou que aquilo ali é bem interessante e num pedacinho só do vídeo ele fala, olha, a mesa que eu estou usando é essa aqui. Então, assim, ele está te entregando conteúdo, ele está te enredando, está te entretendo, e assim, é algo que eu estou querendo. Então, direcionado para mim, me mostrou valor naquele produto, e depois me mostrou o produto só no final, uma única vez. Então, essa é uma grande tendência aí para o pessoal ficar atento, né? Como colocar o produto, como vender o serviço no mercado, né? Tem uma série de possibilidades com isso, né? São treinamentos que o pessoal trabalha. Por exemplo, eu assisto muito um canal de uma pessoa que faz dashboards de Excel. Eu acho bem legal aquilo, aprendo mais técnicas, e ela dá muito conteúdo. Em algum momento, ela pega e fala assim, olha, eu vou fazer um masterclass em dashboard de Excel. Estou enredado naquilo, já estou tão interessado naquilo, que a venda vai quase que espontânea, vai quase que flui, né? Então, é o que a gente... E ela faz faz lives todas as quintas-feiras, esse canal, por exemplo, né? Então tem muita gente trabalhando assim. Esse, eu acho que é um dos canais de venda que veio para ficar e vai se intensificar cada vez mais. Você concorda, professora? Eu concordo, e eu até complemento dizendo o seguinte, aí tem uma possível grande oportunidade. Por que uma oportunidade? Porque quando a gente vai para a internet e a gente vai para as redes, a gente consegue perceber que estão convivendo nas redes as mais diferentes tribos ou públicos-alvo. Então, tem uma oportunidade das pessoas explorarem segmentos muito específicos, que têm interesses muito específicos. Uma das coisas que está se falando, inclusive, hoje, é de mentores, de se criarem canais de mentoria específicos por determinadas áreas. Quem tem interesse em determinado assunto vai buscar aqueles expoentes, aqueles estudiosos, aqueles praticantes de determinada coisa, né? Isso foi uma coisa, porque, assim, quando a gente é surpreendido, a gente quer buscar profundidade para poder ter mais assertividade, né? E aí muita gente saiu procurando expoentes ou pessoas com bastante know-how que pudesse dar maior suporte para as decisões que tinham que ser tomadas, né? E isso acabou sinalizando aí uma possibilidade que veio para ficar, porque antigamente se fazia isso internamente na empresa. Aqueles sêniors que iam se aposentar ou que queriam sair, né, faziam uma mentoria preparando aqueles que vinham no caminho. Isso hoje passou para a internet também,
né? E aí, para os mais diferentes públicos. Então, isso abre uma possibilidade das empresas terem novas frentes ou se criarem novas empresas atendendo a novas frentes, fruto de coisas que a gente está vendo serem exploradas nas redes e ganhando força, que você consegue visualizar isso, inclusive, pelo número de likes, pelo número de participantes, pelo crescimento deles, né? Então, tem aí algumas oportunidades também. Bom, professora, eu gostaria agora de abordar, então, um último assunto aqui, um último tópico que eu acho bastante importante, que é o que eu chamo de corrida para requalificação, né? Nós que somos gestores, a maioria que está aí assistindo a gente, creio que seja da parte de gestão, e mesmo aqueles que não são, em algum momento da vida, eles vão alcançar essa estão a caminho. Né? Tá, exatamente. Então, assim, o que é importante, pessoal? Aprender sobre recursos tecnológicos, aprender como lidar com equipes. A gente está tendo que lidar com equipes remotamente, né? Então, aprender exatamente isso. Como que a gente faz uma comunicação virtual, certo? Isso é prioridade no momento, né? Isso agora é prioridade. Mesmo depois de pandemia, essas coisas não voltam mais, né? Eu dou o exemplo aqui da minha mãe, por exemplo. Minha mãe já tem uma certa idade, relutou durante muito tempo, aplicativo de banco pelo celular, ela gostava de ir, de tirar foto dela e tudo, sempre. E agora não teve jeito, agora eu falei, mãe, vou instalar. Instalei lá para ela, liberei o telefone, não volta mais. Ela não volta mais para o caixa eletrônico. Então, hábitos estão sendo alterados, estão mudando, e muitos deles, boa parte deles, não voltam mais, né? A tecnologia ela é uma via one way, né? Ela é mão única. Dificilmente você pode até ter alguma coisa vintage e tudo, mas você não volta exatamente como você tinha ela antes. Bom, então, pessoal, como nós temos que ter coisas novas, a grande pergunta que eu acho que deve ser feita é o que a gente deve aprender? O que tem tanto curso aí aberto aí para a gente estudar, né? O que a gente deve aprender, né? Falando um pouco da parte de tecnologia, que eu vejo que muitas coisas estão sendo automatizadas. Qualquer patrão, qualquer empregador, ele vai preferir automatizar o processo do que botar uma pessoa lá, certo? O lucro. Eu acredito que muitas vezes aí a gente possa ter uma questão de uma humanização, uma responsabilidade social, mas as empresas provavelmente elas vão preferir continuar nessa toada de automatização. Então, pessoal, o que a gente pode fazer para a gente preservar aí a nossa empregabilidade, para a gente ter um lugar de destaque? E estudar. Uma coisa que eu falo com meus alunos há bastante tempo e que eu continuo falando, processos, gestão por processos. Eu acho que é um caminho bem legal de administração. Essa de estudar gestão por processo. Faça uma certificação, procura, por exemplo, uma CBPP, né, que é uma certificação internacional. Você pode fazer o estudo, pegar um PMBOK e dar uma estudada em gestão por processo, porque é algo que eu acho apaixonante. Você entrar num escritório, entrar numa fábrica, ver como é que é uma rotina de trabalho, você anotar aquilo ali tudo e sistematizar aquilo ali, botar um processo naquilo ali, criar procedimentos, onde você vai garantir padrões de qualidade, esse tipo de coisa, né? Bom, e indo um pouco mais a fundo nessa questão de gestão por processo, pessoal, eu sugiro também a gente ficar de olho no que a gente chama de RPA, certo? RPA, que é a tradução é de automação robótica de processos, certo? Uma vez que você já tenha desenhado o processo, você vai procurar, de alguma forma, automatizar aquilo ali, né? Isso é um assunto, pessoal, que está despertando cada vez mais interesse de gestor em todo lugar no mundo, tá certo? Como que se dá isso, né? A ideia é que você pegue, através de softwares, você pegue um processo que está desenhado e tenta automatizar ele, né? A ideia é o que é? Você entregar um determinado serviço sem a interação humana, sem você botar a gente ali, tá legal?
aumentar a eficiência, a produtividade, você não ter o trabalho manual, onde você tem lá pessoas que, por exemplo, eu já tive alunos que já tiveram esse processo na empresa dele. Tinha aluno que fazia a conferência de notas, passava aquilo tudo para uma determinada planilha, um sistema, e agora tem um robozinho que vai fazer isso, que a gente chama de bots, né? Os bots são o diminutivo de robôs, né? São os robozinhos virtuais, são códigos, né, que vão fazer aquilo ali de uma forma automatizada, né? Mas você fala assim, poxa vida, então... Oi? Fala, Jorge. Tudo jóia? Então, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter redução de emprego? Sim. Essas tarefas repetitivas saem para quê? Para que as pessoas, cada vez mais, elas se aproximem da parte estratégica da empresa, que é uma parte que não é automatizável, né? É a parte onde tem a criatividade, onde tem os insights, onde tem o poder da tomada de decisão. Então, como é que você tem que entrar nesse mundo? Como você vai entrar nesse mundo? Né? Se qualificando para isso, tá certo? Pois não, professora, quer falar alguma comentar? Eu estou aqui em cócegas, professor. Você tocou num ponto que é realmente fundamental. O que eu acho que a gente tem que começar a trabalhar mais agora é a inteligência daquilo, né? Não é aprender só a fazer, mas aprender a refletir sobre por que é feito assim. Há uma forma possível, diferente, melhor, mais interessante, mais rápida, que atenda melhor ao cliente, né? A capacidade de pensar criticamente. Exatamente. Inteligência e o pensamento crítico são coisas que a gente tem que desenvolver mais e mais e mais e mais. E a gente faz isso, né, fazendo mais perguntas do que repetindo determinadas coisas. A gente faz isso quando a gente confronta conhecimentos, quando a gente tem disposição de recriar, de reinventar, ou a palavra da moda, de pivotar, né? Porque é isso, o futuro é isso, a gente está em pleno movimento de mudanças, que a gente vai ter que fazer viradas, e elas já estão acontecendo, né? A inteligência artificial, a internet das coisas, isso está só se expandindo. E aí, a gente não tem só que voltar ao que era, a gente tem que rever e repensar um futuro, né? No sentido, primeiro, criando uma cultura organizacional inovadora, sabe? Eu sei que a gente é apegado às coisas que a gente conhece, as coisas que a gente já sabe, que a gente domina, que a gente se sente mais seguro quando estamos aí, mas acreditem, o tempo que está por vir é de viradas, né? E as coisas estão acontecendo, e a gente precisa estar à frente desse processo. Quem quiser estar à frente, procure estar numa cultura inovadora, em termos das equipes, como das organizações. A gente precisa aprender a trabalhar de formas diferentes. E mais, voltando à questão dos valores e crenças, para um futuro melhor. As pessoas começaram a pensar nisso, para nós mesmos, para a sociedade e para o planeta. Exatamente. Bom, só voltando rapidamente aqui essa questão do RPA, pessoal, a gente tem duas formas de fazer essa implementação, assistida e não assistida. Quando você trabalha com quando você coloca robôs para trabalhar em processos, você pode ter uma parte que é assistida, ou seja, uma parte do processo ela é automatizada e a outra você ainda precisa de mão de obra humana. E aquela que é não assistida, ou seja, ela passa até desapercebida, está acontecendo 24 horas por dia e o pessoal nem sabe o que está acontecendo. Mas uma coisa importante a gente ver, para que esse processo de automatização ele ocorra, alguém tem que planejar, alguém tem que pensar fora da caixinha, alguém tem que estar lá desenhando e sempre repensando uma nova estratégia. Muitas das vezes, para você implementar um processo de botar os robozinhos lá para automatizar processos, você tem que mexer no teu processo que já era antigo, né? Você tem que contratar alguém para fazer isso. Então, essa é uma dica legal.
E quando eu falo isso, talvez alguns colegas aí que trabalham na parte de gestão possam pensar, poxa, mas isso é coisa de programador, eu não sou programador, eu sou gestor. Não, não é coisa de programador, porque os softwares, as ferramentas para desenvolvimento dos RPAs, né, elas não têm aquela cara de programa que você vai ter que ficar saindo programando linha de código, não, elas são user, né, elas têm aquelas caixinhas de drag and drop que você arrasta e coloca, e você monta o teu processo, e a ferramenta já faz isso para você automaticamente. Então, você não precisa ficar preocupado que você vai ter que ser programador. Não, você tem que ser um gestor, você tem que entender o processo, botar aquele processo, desenhar ele, certo? Mapear, desenhar ele, e aí sim você parte para uma ferramenta. Você deve ter visto algumas ferramentas, uma que é muito popular é o Visage, né? Eu já usei bastante ela pode fazer a automação do teu processo, não apenas desenhar. Existem outras ferramentas que são mais utilizadas, né? Talvez essa seja, digamos assim, a mais popular, mas existem ferramentas, inclusive, que são muito mais utilizadas do que o Visage, né? Outra coisa que ele faz interessante com ferramentas, pessoal, é a ação do fluxo de trabalho. Então, não sei se você já tiver a experiência de gravar uma macro no Excel, por exemplo. Você manda o gravador começar e você faz todas as operações e ele está gravando aquele código ali para você. Você não mexeu em nada de programação. Quando você para, aquela função está pronta, aquela rotina está pronta para você clicar e usá-la novamente. Não precisa ser programador, certo? Também tem a questão de processamento de linguagem natural. Esses bots também, muitas vezes você entra no chat, você começa a perguntar alguma coisa para um assistente virtual. Você nem sabe se é virtual ou se não é virtual, né? Você fica até na dúvida, porque as respostas são tão... Ele entende a forma de você perguntar, né? Isso tudo também, esses RPAs aí estão por trás disso, né? E eles fazem interação com o aplicativo de negócio. Processos que você automatiza, eles podem se integrar com outros processos que você já tem na tua empresa. Aplicativos de sistemas legais, por exemplo, né? Bom, essa dica, então, que eu estou dando para vocês aí, que é alguma coisa que dá para a gente estudar, que eu acho que é bastante importante aí, que vai estar cada vez mais presente na realidade de todas as empresas, você pode falar assim, eu acho que isso não é para mim, isso deve ser alguma coisa extremamente cara. Pessoal, eu não sei se vocês conhecem um serviço, um site, tem um aplicativo chamado Udemy, né, Udemy, não sei, que tem uma série de cursos que o pessoal vai colocando, todo mundo pode publicar um curso lá. Lá, uma das ferramentas que é a mais utilizada chama-se UiPath. Tem treinamento desse negócio por R$20. Então, aproveitando que você está em casa, que você tem o tempo, que você tem que pensar no que vai acontecer depois da pandemia, como eu posso me requalificar, como eu posso aprender uma nova para estar dentro do mercado, é uma dica excelente, eu creio, viu, pessoal? É uma oportunidade para você mudar a tua maneira de pensar. Muita gente não vai ter escolha a não ser evoluir, tá certo? Se reinventar, né? E nesse caso da automação, é uma realidade que já está presente. Aí a pergunta é, de que lado que você quer estar? Você quer estar do lado daquele que vai ter o trabalho automatizado ou você quer estar do lado daquele que vai estar implementando as soluções automatizadas? Essa é a questão aí que você deve pensar e como que você vai se requalificar para esse mundo depois aí, né, pessoal? É da mesma forma que vírus, né? O vírus sobrevive como? Aqueles que desenvolvem rapidamente, que fazem suas mutações, né? Para se manter vivo, para se manter resistente. É a nossa vez de fazer isso agora, certo? Ótimo, professor. Ótimo, professor Felipe, professora Desirê. Vamos aproveitar os últimos 10 minutos dessa live, ler um pouco dos comentários que podem contribuir um pouco com tudo que foi exposto, muito bem exposto por vocês. O Cobalt Correia diz que as pessoas terão que ter mais disciplina para trabalhar em casa. Juntamente com ele, o professor Frank coloca que todos vão ter que criar, de repente, um espaçozinho para o home office, uma mudança cultural, que está sendo evidenciada. Um outro comentário interessante, que vale aqui a abordagem de vocês, da Letícia Salustino, em que ela diz que as pessoas estão
vendendo pela internet, né, já que as lojas estão fechadas, e é a partir do código do vendedor que a gente tem aí a venda efetivada, ou seja, tem vendedores fazendo vídeos, né, se reinventando, né, para dar conta do comércio das roupas que era físico. Tem uma pessoa que disse que não vai sentir saudade nem dos transportes, a Renata Siveri, do transporte lotado, né? Está muito melhor assim. E a Esther já disse que não vai sentir falta desse tempo devido a tantos colegas, né, doentes, que ela, infelizmente, não tem mais perto, porque a pandemia acometeu. Infelizmente, né? Algumas pessoas estão dizendo que o horário delas, né, expandiu, né, aumentou, né, devido à pandemia. Com certeza. Então, isso realmente acaba dando uma sobrecarga para alguns, né, que estão com a imunidade em alta, né, e ao mesmo tempo, né, a gente fica aguardando, né, a expectativa da recuperação dos que não estão conosco. Professores, o que vocês pensam, assim, para a gente colocar aqui para os colegas, né, para as pessoas que estão nessa audiência, sobre o que seria hoje, o que as pessoas vão enfrentar na conclusão dessa pandemia? Sabe-se que, infelizmente, há muitas suspensões de trabalho, pessoas que, infelizmente, agora estão pensando o que elas vão fazer, né, o abatimento que, às vezes, o isolamento social provoca, né? O que pode ser pensado assim de uma maneira prática, acessível, né? Além de continuar estudando, para que eles deem conta dessa situação. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que, assim, nós não estamos passando por isso ilesamente, né? Estão mobilizando sentimentos, até por pessoas, por conhecidos, por situações, e isso está exigindo que a gente tenha uma capacidade de resistência, de lidar com frustração, de acolher sentimentos dúbios muito grandes. Por sorte, a gente também tem na internet, não só cursos nas mais diversas áreas, mas diversas propostas, né, para as pessoas lidarem com as suas emoções, com seus estados emocionais, que são mais do que compreensíveis, né? E sair mais fortalecido, né? A primeira coisa é acolher, natural, determinados momentos de abatimento, de dúvida, isso é natural, a primeira coisa que a gente tem que acolher, dada essa situação. E depois é a gente começar a procurar onde tem luz, né? Onde é que tem saída? Onde é que estão as possibilidades? O que eu posso fazer para me aproximar das possibilidades que mais me interessam, né? Então, cada um ao seu tempo, procure fazer um movimento no sentido de dizer assim, o que eu imagino para mim, né? Que empresas poderão estar mais acolhedoras e o que é que elas vão exigir? O que eu posso complementar para poder estar mais apto a ingressar nessas empresas? Porque é o seguinte, nesse processo de demissão que aconteceu, algumas não vão recontratar alguns dos seus ex-funcionários. Não. Talvez elas procurem valores novos, pessoas que agreguem novas coisas. Porque a gente sabe que também existiam pessoas que estavam ali e faziam o trabalho e iam embora, sem grandes reflexões, sem pensar numa contribuição maior, né? Então, esse pode ser um caminho, né, da gente ir olhando essas coisas. A outra, já que nós estamos falando de gestão, ousem pensar nas oportunidades que podem ter se aberto. Alguns, por necessidade, por premência, tiveram que se reinventar e fazer coisas diferentes. E abriram, aspas, pequenos negócios, né? Vamos olhar para isso com mais carinho?
Talvez seja a hora da gente começar a mudar a mentalidade de só pensar em ser o empregado e não, por que não, melhor dizendo, o empregador. Já que consegue vislumbrar uma série de necessidades e coisas diferentes que não estão sendo atendidas. Numa perspectiva futura, o que eu diria assim, antigamente a gente tinha que ficar conectado com o cliente. Eu diria que hoje a gente tem que antecipar, estar à frente das expectativas do cliente. Explorem isso, aproveitem, explorem isso. E tem a oportunidade de montar os seus próprios negócios, porque pode ser uma saída. É uma das coisas que eu vejo que a gente até chegou a comentar um pouco, né, professora, a questão de um outro nível da customização em massa, né? Agora, eu acho que uma das possibilidades é a gente ter a nossa comunidade, vender para as pessoas que estão mais próximas, aqueles que são conhecidos, e fazer aquela customização mesmo, bem assim, um nível além daquilo que já vinha sendo feito em alguns momentos, né? Eu acho que vai ter uma valorização grande para a parte artesanal, para a parte direcionada, a parte bem específica, o tratamento diferenciado, né? Eu creio que seja essa é uma piada aí que vai se sustentar depois desse período aí. Para alguns casos, a proximidade vai ser um diferencial que também deve se manter, né? Fazer transações com pessoas próximas acaba sendo um reforço. Você ajuda o outro te atende melhor. Se descobriram também novas trocas. Nós temos aí oportunidades a serem exploradas. Toda vez que ficarem mais assim, que é normal, cheio de dúvidas, comecem a procurar pelas oportunidades. E aí se dirijam para aquilo que sentem que é o maior chamado. E eu vou terminar provocando o meu colega Felipe. A tecnologia faz muitas coisas, mas tem uma coisa que ela ainda não é capaz: lidar com o sentimento humano. E isso ainda é muito importante. Então, tem muita coisa para a gente fazer por aí, mesmo que seja na área de tecnologia, né? Porque ainda tem que aprimorar para chegar nesse ponto. Tá bem? Concordo plenamente. A tecnologia ela é libertadora nesse aspecto, né? Ela deixa as tarefas braçais, rotineiras, para as máquinas fazerem, para os softwares, para os algoritmos, e deixa a gente com um tempo, quem sabe até para curtir o ócio, né? É verdade. Professor, até aproveitando, né, que falou de tecnologia, tem uma pergunta muito interessante, acho que é super válida a gente destacar aqui, do Michel Menezes. Ele fala assim: pensando em inovação disruptiva, né, é um termo muito utilizado nas redes sociais, e na transição da indústria 4.0 para 5.0, como vocês veem as organizações nas implementações de novos processos pós-pandemia? A gente está, né, numa super fase de inovação, mesmo em crise, né? Acho que a pergunta dele cabe muito no dia de hoje. O que vocês poderiam assim, fazer como uma abordagem final aí, que o nosso tempo está concluindo? Processo, para mim, como eu estava colocando, né? É tudo. Você desenhar os processos se reinventarem, agregando agora todos esses valores tecnológicos, essas ferramentas que a gente agora, muitas das vezes, a gente nem conhecia e que agora a gente está vendo uma série de possibilidades. E eu vejo que muita coisa vai ser automatizada, tudo que for possível de ser automatizado, e quando a gente fala isso, a gente não pode pensar só naquela época das máquinas, né? Mas os processos em si, a parte de você pegar dados que são dados estruturados, que se faz aí agora, né, com essas automações de processo, pegar todos os dados estruturados, escanear, já colocar aquilo dentro de uma base de dados, e o que vai sobrar para a gente é a parte realmente de estratégia, né? É a parte que a gente vai ter que pensar nos novos negócios da empresa. É por isso que eu acho que é tão importante a gente se reinventar e a gente procurar correr atrás dessas qualificações, porque muita coisa, pessoal, às vezes eu acho que dá uma impressão de que, puxa, eu tenho que ser um gênio, tenho que ser um artista. Não, muitas coisas são técnicas, né? A gente, na verdade, a gente não inventa, né? A gente pega as coisas que já existem e a gente dá uma reformulada nelas, né?
é assim que normalmente a gente faz, né? E a roda gira, né? Tá certo? Eu diria que quem puder trabalhe na questão da cultura inovadora dentro das organizações. Porque a gente já fala de sociedade 2.0, 3.0, 4.0, agora 5.0. Se você olhar a realidade, tem gente na época da pedra. É só você andar pelo interior do Brasil. Né? E estão lá, né? E não pensam em mudar. Né? Até porque a gente também está sendo estimulado a pensar esse modelo que a gente sempre viveu. Né? E aí as pessoas estão pensando, vale a pena ou não? Então, eu acho que os rumos vão estar voltados, ou tenderão a ficar cada vez mais voltados para o bem do indivíduo, das organizações e da sociedade. E isso é uma cultura que a gente não tinha. E os gestores têm uma boa parte que ainda é da velha guarda. Então, a gente tem que fazer um trabalho de mobilização para que mundo queremos, para que sociedade queremos, como é que a gente pode estabelecer relações ganha-ganha, né? E aí, começar mexendo nos processos, agilizando coisas, eliminando coisas, inserindo outras, trazendo novas colocações ou novas possibilidades que, inclusive, atendam melhor aos nossos potenciais clientes. Maravilha. Só para complementar aqui, tem muitos, agora no finalzinho, muitas pessoas colocando, isso é muito legal. Vale aqui também a parabenização, né, da Carmen, parabéns a todos, linda, maravilhosa essa live. Alcimar, parabéns, professores. O Márcio ADM colocou: profissionais versáteis são cada vez mais valorizados. Isso é agir também como dono do negócio. Tá? Ou seja, né, ele está observando que não necessariamente eu preciso ser empreendedor. No entanto, eu posso ser versátil no que eu faço, agir, né, como pensamento de dono, né, e assim a gente vai ter um diferencial. Renata colocou ótimo conteúdo, parabéns aos envolvidos. Nossa diretora, né, professora Simone, também presente, da graduação em ensino presencial, parabenizou a todos nós, né, curso de administração, e colocou também que uma ótima temática e palestrantes de primeira linha. Elogios à professora Desirê, professor Felipe, parabéns. A Alcimar colocou parabéns também. E competências em vendas, a inteligência artificial não consegue copiar. Olha que interessante que o Márcio coloca novamente. Muito bem lembrado, professores. É verdade, professor Felipe fez essa abordagem importante. Nem tudo a inteligência artificial vai conseguir dar conta, né? Sim. O fator humano ainda é o diferencial nas organizações. Verdade. Assim, são muitos, professor Eduardo, que palestra amanhã, né? Também colocou aqui, parabéns aos nossos colegas professores e aos alunos presentes. Inclusive, vou deixar aqui o registro, um agradecimento muito importante aos mais de 100 pessoas que fizeram parte dessa audiência linda virtual, para o nosso primeiro evento, né, virtual, webinar, né, da Diálogos e Administração. É um registro importante para as faculdades Souza Marques, né? Enfim, nós iniciamos aí um processo interessante, acompanhando as tendências, né, que estão em alta, né, de lives, exatamente até compartilhar todo um momento de crise e ter novos saberes em discussão, novos olhares num momento crítico, né, como estamos vivendo, e, na verdade, é colírio, né, ver pessoas como o professor Felipe, professora Desirê aqui, nos dando um olhar, né, para o momento de agora e também para o momento posterior. Eu vou dar a palavra final já para a professora Desirê e professora Felipe, mas antes eu também devo agradecer, né, a nossa direção, né, que permitiu com que, em um tempo curto, acontecesse todo esse movimento, né, toda essa organização, professora Ielva Souza Marques e também o professor Rui, além da nossa presidente Leopoldina. É importante fazer esse registro, que são pessoas que acreditam muito, né, nos projetos que todas as faculdades, né, todas as ciências que envolvem a Faculdade Souza Marques desenvolvem no seu dia a dia, né? Uma instituição com mais de 50 anos, né, que tem marcado história na sociedade,
formados profissionais de muita qualidade, competência e comprometimento. Professora Desirê, por favor, suas considerações finais, que a gente já passou das 9 horas, isso é maravilhoso. É verdade. E com a audiência alta, muito legal. Para aqueles que são nossos alunos, um abraço gostoso, que eu espero que a gente logo possa dar ao vivo e a cores, né? Para aqueles que são de fora, muito bem-vindos. Eu vou apelar, eu sou da área de humanos, a gente pode fazer essas coisas. A gente tem um diferencial na Souza Marques, a gente tem paixão pelo que faz. E isso faz toda a diferença. Não tem máquina que copie isso. Tá bem? Vejo vocês o mais breve possível, se Deus quiser. A todos por estarem aqui, inclusive a direção, meu muito obrigada. Pessoal, muito obrigado aí, agradeço aí a audiência de todos vocês, agradeço à faculdade pela oportunidade, e eu espero que tenham outras possibilidades. Tem que falar, eu procurei resumir alguns pontos que eu acho que são mais importantes, são mais relevantes. A gente tem aí novas oportunidades, eu achei bem legal participar disso aí com vocês, com a professora Gabriele aí, com a minha colega Desirê, né? E um grande abraço a todos, sim? Muito obrigada, pessoal. Só para lembrar, que amanhã às 8h30, amanhã não é às 8, às 8h30 nós continuamos aqui pelo Google Meet, já com uma abordagem sobre finanças, como superar todo esse momento, caso ele fique mais agravado ainda com os professores palestrantes Antônio Domingues, professor Eduardo Marques e professor Luiz Cláudio. Mais uma vez, nós agradecemos muito a audiência de todos e dos especialistas queridíssimos, professora Desirê e o professor Felipe. Muito obrigada por estar compartilhando todos esses olhares que foram muito significativos para quem hoje esteve aqui, prestigiando essa primeira palestra da nossa webinar Diálogos em Administração. A todos que eu convidei particularmente também agradeço, muitas mensagens bonitas, muita gente de fora, tá, professor Felipe e professora Desirê, conhecendo a Faculdade Souza Marques através de vocês, através desse bate-papo tão bacana, tão construtivo, tão animador, quanto a um futuro tão próximo que nós estamos prestes a enfrentar, e que ainda é uma interrogação, mas que com as abordagens que vocês bem fizeram, certamente, aos poucos, a gente vai concatenando, pensando que há esperança, que é possível a gente superar toda e qualquer situação de caos, com boa vontade, competência e muito estudo, a gente chega lá. Muito obrigado, boa noite, e a todos que eu não li o comentário, Nara, aos que eu não li o comentário, agradeço, tá? Vai ficar registrado aqui, esperamos todos vocês amanhã, tá certo, gente? Muito obrigada, boa noite. Boa noite.